E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema bem interessante, bits e números binários, mas eu não vou me aprofundar muito nesse tema para não deixar ele chato para vocês. Só vou dar uma pincelada, porque a ideia do vídeo de hoje é fazer um contador decimal de 0 a 10, mas esses números não vão ser apresentados em display e em sim em LEDs de uma forma binária, de uma forma como os computadores entendem, porque em si a gente entende a numeração de forma decimal, de 0 a 10. Os computadores não, eles entendem ou verdadeiro ou falso. Para isso, eles agrupam os bits em bytes e torna possível a representação numérica de um número decimal em forma binária. Por exemplo, aqui a gente tem 4 bits. Esses 4 bits, se ficarem todos ligados, vão representar o número 15. Então, a gente tem a possibilidade, com 4 bits, de mostrar a numeração de 0 a 15. O primeiro microprocessador foi o 4004. Ele também só tinha 4 bits de barramento de dados. E o Atmega, que a gente utiliza no Arduino, ele tem somente 8 bits de dados. A forma que o microcontrolador trata esses bits torna possível a programação que temos. Eu não vou se aprofundar nesse tema para não deixar ele muito chato. A ideia do vídeo é só essa, é pegar e fazer a representação numérica decimal em forma binária. Você pode converter um número decimal para binário utilizando a calculadora do Windows aqui. Vou voltar aqui para o padrão, geralmente vai vir padrão assim. Você muda para programador. Vamos, por exemplo, botar o número 2. O número 2 no barramento binário vai representar 0, 1. Já o número 3, como vocês podem ver, vai representar 1, 1. Por que isso? Vamos abrir aqui uma tabela de conversão. Imagine da seguinte forma. Ele pega e multiplica, quando tiver 1 aqui, ele multiplica pelo número do barramento de cima aqui, certo? Não funciona dessa maneira, mas vou tentar explicar assim. Por exemplo, se eu tiver 0, 0, 0, eu vou representar um número 0. Se eu botar 1 aqui, 1 vezes 1, vou ter 1. Se eu botar aqui, 1 vezes 2, vezes 0, eu vou ter o número 2. Para representar o 3, então 1 aqui, daí que acontece? 1 vezes 2 fica 2, 1 vezes 1 fica 1. 1 mais 2 igual a 3. Assim por diante. Essa é a tabela de conversão binária. Eu acho a forma mais fácil de se entender como funciona a conversão de número decimal para número binário, para quem está começando. Mas chega de ficar falando e agora vamos para o esquema do projeto, que vai se representar os LEDs. A ideia do projeto é assim, por exemplo, deixa eu botar na simulação. Eu vou fazer, deixa eu mudar aqui. Eu vou fazer uma lógica de programação no Arduino que vai converter os números decimais do nosso contador quando a gente apertar chaves em número decimal. A ideia vai ser o seguinte, vai ser tipo representar números acendendo os LEDs. Por exemplo, aqui esse é o primeiro LED e esse é o último LED. Vou representar o número 3 aqui, sendo esse LED e esse LED. Na tabela binária aqui, acendendo esses dois LEDs, eu fico com o número 3. Se eu acender todos os LEDs, eu vou ficar com o número 15. Beleza? Compreendido isso, agora vamos para o esquema de montagem do Arduino. Aqui está o esquema de ligação, é o esquema da aula passada, do botão e do resistor para o LED. Eu só acrescentei mais 3 resistores, mais 3 LEDs, utilizando resistores para alimentar as correntes nos LEDs. O primeiro LED aqui está ligado na saída digital com digital 7, utilizando o resistor para alimentar a corrente. O segundo LED na digital 8, resistor para alimentar a corrente. O terceiro LED está na digital 9, resistor para alimentar a corrente. E o quarto LED está na digital 10, resistor para alimentar a corrente. Coloquei um resistor de 470 ohms para alimentar a corrente sobre o LED, para não danificá-lo. E o outro lado do LED vai para o GND, como o esquema aqui. Tem um esqueminha da montagem do exemplo que vamos utilizar nessa aula de hoje. Beleza? Agora vamos para a programação. Com a ideia do Arduino aberto,
O primeiro passo é configurar os nossos pinos de entradas digitais e saídas. Nesse caso, a gente só tem uma entrada digital e temos 4 saídas digitais. A base desse software vai continuar o software passado, eu só vou reescrever o software para quem não viu a videoaula passada, mas eu acho interessante você assistir. Vai lá, dá uma assistida, porque sempre agrega um conhecimento novo. Primeiramente, vamos configurar os pinos do Arduino utilizando a função chamada pinMod, chamar o pino 4 do Arduino e vamos dizer para o Arduino que ela é uma entrada. Nunca esqueça do ponto e vírgula para não dar erro de compilação de software. E agora vamos configurar as saídas do Arduino. Para fazer comentários, se você quiser, botar 2 barras e você coloca aqui o comentário. Por exemplo, botão entrada, botão de contagem. Agora vamos para os pinos dos LEDs. Como eu mostrei aqui no esquema para vocês, vamos utilizar o pino 7, 8, 9 e 10 como saídas digitais. Vamos lá. O primeiro LED é o LED 1. Vamos botar aqui no lado que fica mais organizado. Vamos colocar aqui pinMod, uma função pinMod, chamar o pino 7 do Arduino, vamos dizer que ela é uma saída, ponto e vírgula. Vamos copiar esse aqui para não ficar escrevendo, Ctrl+C, Ctrl+V. Se quiser ficar escrevendo é melhor para aprender a gravar as funções de programação do Arduino. Como vocês podem ver, eu estou botando aqui LED 1, 2, 4 e 8. Por que isso? Porque na tabela é essa numeração de cima aqui, ó. Fica mais fácil visualizar o número que você programar no Arduino. Bem, pessoal, configurados os pinos do Arduino, agora vamos criar as variáveis. Se você não entende o conceito de variável, tenha em mente que variável seria como uma gaveta, onde a gente armazena informações e podemos acessar essas gavetas, abrir essas gavetas em decorrer do software, tirando essas informações de dentro da gaveta para utilizar ou colocando novas informações e sobrescrevendo as informações antigas. Então vamos criar uma variável chamada contador, que vai ser uma variável do tipo inteira. Nunca esquecer do ponto e vírgula. E agora vamos criar umas variáveis que vão ser utilizadas para a conversão do número decimal para número binário. Vai representar cada bit dessa tabela aqui que eu já mostrei para vocês. Então vamos criar aqui o bit bool LED 1, ponto e vírgula, bool LED 2, ponto e vírgula, bool LED 4, ponto e vírgula, bool LED 8, ponto e vírgula. A variável do tipo bool é uma variável que representa variáveis binárias, ou seja, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Compreendido isso, vamos continuar nossa linha. Compreendido isso, vamos continuar o nosso software. Mais uma coisa a acrescentar. Quando eu escrevo as variáveis fora do word setup e fora do word loop, quer dizer que eu estou configurando essas variáveis para ser variáveis globais. Agora vamos jogar uma informação dentro do contador, só para testar, uma informação
numérica. Essa informação numérica vai ser o número 2. Ele vai ter que acender os LEDs da seguinte forma, ó, para representar o 2. Somente o LED somente o LED 2 vai acender, os restos do LED vão ficar apagados. Vamos escrever aqui o código fonte agora. Vamos utilizar uma função que lê os bits de uma variável inteira. Por essa função você tem que botar a variável que você quer ler os bits, nesse caso é a variável contador, vírgula, e o número do bit que você quer ler. A gente quer ler o número bit 0, porque como são 4 bits que a gente vai ler de 0 a 15, os bits começam sempre do número 0. Vamos 0, 1, 2, 3, beleza? Compreendido isso, vamos continuar. LED 1, LED 2 vai ser o bit 1, LED 3 vai ser, LED 4 vai ser o bit 2 e o LED 8 vai ser o bit 3. Agora que a gente já leu os bits do nossa variável inteira aqui, vamos fazer ela acender os LEDs. Para isso vamos utilizar a função que já utilizamos anteriormente, digitalWrite. Vamos escrever no pino 7 utilizando a variável LED 1 aqui. Quando o LED 1 estiver 0, o LED vai estar apagado. Quando estiver 1, o LED vai estar aceso. Isso é igual para os outros LEDs. Vamos copiar aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo os bits do contador e jogando cada bit separadamente para dentro de um bit individual. E cada bit individual vai acionar ou desacionar um LED conforme a numeração que estiver dentro do contador. Vamos salvar aqui o software. Vamos descarregar ele no Arduino. Para isso vamos verificar a COM com 8 e Arduino 1. Vamos lá. A gente escreveu o número 2 aqui. Opa, tem um erro aqui, ó. Contador. Como vocês podem ver, já identificou o erro de não bater o nome corretamente com a variável declarada em cima. Aqui também. Eu vou ter que substituir tudo aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Bem, pessoal, como vocês podem verificar, estou escrevendo o número 2 aqui. Está acendendo o LED só 2 aqui. Então, vamos pegar aqui a nossa tabela aqui e vamos escrever o número 5. Tem que acender o LED 1 e o LED 4. Beleza? Vamos escrever aqui no Arduino o número 5. E vamos descarregar o software. E acender o LED que representa a coluna 4 e o LED que representa a coluna 1. Somando os dois, eu tenho o número 5. Compreendido isso, agora vamos fazer a lógica de contagem do botão. Quando eu pressionar o botão aqui, ele vai contar de 0 a 15 e acendendo os LEDs. Bem, pessoal, vamos começar o software aqui. Vamos esquecer essa linha aqui, vamos deletar ela. E vamos criar uma linha que vai ler os pulsos que dermos aqui no botão. Como eu mencionei no vídeo anterior, quando a gente pressiona o botão aqui, o que ele faz? Ele pega o pino 4 e joga para o nível 0. Soltei o botão, ele fica com o nível 1. Então é invertido. Quando eu aperto, ele fica com o nível 0. Quando eu solto, ele fica com o nível 1. Então vamos criar uma variável aqui para auxiliar a programação. Vai ser uma variável do tipo bool também. Vamos chamar ela de flanco. E ponto vírgula. Vamos criar um if aqui. Se o botão digital e botão
está configurado no pino 4, for pressionado, for igual a baixo, ele vai executar o que está dentro dessa chaves aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos escrever aqui para ele contador igual a contador mais 1. Ou seja, ele vai pegar, vai ler o que está dentro da gaveta, dentro do contador, e vai acrescentar mais um contador e vai somar. Para ele não ficar sempre somando enquanto a gente fica segurando o botão, vamos pegar essa variável booleana que a gente criou aqui e vamos chamar ela aqui e botar igual a true. Ponto vírgula. E aqui vamos acrescentar uma função lógica. Ele vai verificar se o pino se digital 4 está baixo e vai verificar se o flanco é igual a falso, beleza? Nunca esquecer de colocar dois iguais aqui, beleza? Se a digital 4 for baixo e o flanco 1 igual a falso, ele vai tornar o flanco verdadeiro e eu posso ficar segurando o botão ali que ele não vai contar. Se caso eu soltar o botão, vamos criar aqui a lógica. Ele pega e zera a variável flanco 1. Ele torna a variável false. Então assim, se eu ficar pressionando o botão, ele vai contar 1. Beleza, soltei o botão, ele libera para contar novamente quando eu pressionar. Se caso eu ficasse segurando o botão, ele ia somar diretamente para 15. Agora vamos fazer uma outra lógica aqui para zerar a variável quando chegar a maior que 15. If contador maior que 15, a gente executa a seguinte lógica aqui, contador maior que 15, a gente zera o contador igual a 0. Vamos salvar aqui. E vamos descarregar o software. Beleza, vou apertar o botão aqui para testar. E agora? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso aí, você fez um contador que conta de forma decimal e converte para forma binária. Eu acho interessante esse conceito de aprender a converter números decimais em números binários. Se você é novo no canal, saiba que eu faço algumas aulas de Arduino básico e algumas experiências avançadas. Assine o canal para acompanhar as novidades e até a próxima. Valeu, aguardo vocês!